Galera, muito obrigado pelos 540 mil inscritos. Eu não sei nem como agradecer vocês por isso, mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar aí aos 550 mil inscritos, galera. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 2016 likes. E agora, bora lá! Em uma noite nublada, um homem chamado Nor desengasga o abastecimento de água da vizinhança na base da pá. Na manhã seguinte, após o ar do trabalho, a tia Estela dá um merecido pagamento pro rapaz. Outro dia, numa intensa obra, Nor é o mais determinado de todos os trabalhadores, carregando dezenas de sacos de areia de uma vez. No fim do expediente, quando recebe sua diária, um homem escuta do fundo do seu ouvido uma garota pedindo socorro. Sem pensar duas vezes, ele corre até a caverna de onde o som vinha, e dá de cara com uma criatura medonha que está sendo enfrentada por alguns soldados. Há 15 anos atrás, a noroeste do Reino das Argilas, o pequeno Nor empilhava lenha para alimentar a fogueira que aquecia a humilde fazenda onde ele morava. Independentemente de ser novo, o garoto foi forçado pelas circunstâncias a agir como um adulto desde novo, uma vez que sua mãe precisava dele por estar doente. Após dar para ela uma medicação à base de ervas, ele avisa que precisa levar as cabras para a colina. Sua mãe olha para ele com aquela cara de preocupação, mas ele promete que não vai passar da rocha que eles combinaram. Para deixar a mulher tranquila, ele promete trazer um coelho e algumas ervas para fazer uma sopa. Porém, ela não parece melhorar sua condição, apesar de todo o esforço do jovem. Ao ver a mãe tossir, Nor corre para buscar água, mas a mulher puxa ele de volta, limpa uma mancha no rosto dele e lamenta do fundo do coração por não poder estar ao lado do filho nas coisas da vida. O desejo dela é que pelo menos ele consiga viver a vida que quiser. Cumprindo o prometido, Nor prepara a sopa e avisa sua mãe que tá pronta. No entanto, ao chegar até ela com uma tigela, ele percebe que o pior aconteceu. Assim que amanhece, o garoto enterra sua mãe no quintal, ao lado de outra lápide que ele mesmo preparou com algumas pedras empilhadas e flores. As lágrimas escorrem do rosto dele ao perder uma pessoa tão importante, porém a força de vontade dessa criança era algo além do imaginável. Após enxugar o rosto, Nor segue com sua vida como sempre foi. O trabalho no campo, junto das suas caças habituais que provém seu alimento, mantém sua sanidade perante a condição terrível em que ele se encontrava, mas que de certa forma, ele conseguia contornar com muita dedicação e trabalho. Inclusive, ao contrário do que se pode esperar de um garoto dessa idade, ele até tirava um tempo para os estudos, a parte de todo o serviço braçal ao que ele é exigido todo santo dia. Na hora da janta, ele olha para o outro lado da mesa e não vê mais ninguém. Para não deixar isso abater, ele volta os olhos para sua tigela de comida. Certa noite, após levar um tombo para conseguir um livro em específico que ele queria, Num começa a folhear e uma memória vem à cabeça dele no mesmo instante. Há alguns anos atrás, seu pai contava uma história para ele dormir sobre um aventureiro que derrotou um dragão gigante com a ajuda dos amigos e aprendeu magias com um antigo feiticeiro. Quebrou a maldição de uma floresta e foi recompensado com um elixir que cura todo do Rei da Morte. Segundo seu pai, não importa o nível da dificuldade, um aventureiro sempre vai erguer sua espada contra o mal e a injustiça. Escutando essa história, os olhos do pequeno Nor brilhavam. Agora, com o conto do aventureiro em mãos, ele se recorda das palavras da sua mãe sobre viver a vida que ele deseja. Ao amanhecer, ele coloca novas flores nos túmulos dos seus pais e avisa que vai deixar a cidade pela primeira vez na vida para ser um aventureiro. Então, sem muito rodeio, ele se despede e parte para a jornada que iria mudar sua vida para sempre. Um pouco adiante, ele enxerga dois blocos feitos de uma matéria estranha no caminho, mas resolve passar sem pensar muito nisso. Ao atravessar os blocos, ele cruza uma linha mágica que nem ao menos foi vista pelo rapaz. Quando anoitece, ele acampa em alguma parte da mata e sente o medo dos sons noturnos que os animais fazem na floresta, mas mantém sua postura para provar a si mesmo que consegue. Após descansar e seguir seu rumo, ele vê de longe a cidade grande e fica em choque diante da magnitude. Ao ganhar acesso à parte interna das muralhas, ele passeia pelo mercado sempre de boca aberta e com um sorriso no rosto. Após seguir seu caminho até o destino, ele finalmente encontra a guilda dos aventureiros. Contudo, o recepcionista dá uma esfriada no ímpeto do garoto, dizendo que ali não é lugar de criança. Aliás, ele lembra que os pais do moleque vão ficar preocupados. Sem pestanejar, Nor diz que os dois estão mortos. Essa frase chama a atenção do atendente, que tenta ajudar, dizendo que os mais novos devem passar pela escola de treinamento real antes de vir para a guilda. Alguns meses depois, querendo ser um deles, o garoto começa a praticar ao lado de outros estudantes. Alguns deles conseguiam conjurar magias na espada de madeira, e ele se esforçava para fazer o mesmo, mas seu professor não parecia muito confiante nas habilidades do novato. Afinal, até o momento, tudo que o garoto conseguiu aprender foi a habilidade Parry, que consiste em defender um ataque de forma que proporciona um contra-ataque ao defensor. Por isso, o Totô aconselha o moleque a procurar outro caminho para seguir na vida. Dito isso, sem perder o entusiasmo, o jovem Num bate na porta do exército real e começa um intenso treinamento para se tornar um cavaleiro. Após outros meses de prática, o responsável pelos novatos dá a triste notícia que o garoto se desenvolveu bem abaixo do esperado, e continuar nessa pegada de treinamento pode colocar em risco a integridade física do aluno. Sendo chutado de novo, ele busca se tornar um caçador dessa vez, porém a professora diz que ele não
tem talento com um arco. Em seguida, ele apela para os ladrões profissionais, mas o tutor local ressalta que ele não é capaz de desarmar armadilhas e nem de perceber a presença de inimigos ao redor. Quando tentou ser um mago ou feiticeiro mestre, deixou claro que o garoto só tem a capacidade de ser um isqueiro humano, ao conjurar uma fagulha inútil. Sem a mesma determinação de antes, Nor vai perdendo seu brilho ao passo que é dispensado da igreja por não ser um clérigo capaz de curar com eficácia. Após a série de fracassos, o rapaz volta à guilda e surpreende o recepcionista por não ter sido aceito em nenhuma escola existente no reino. Por essa razão, veio a pior notícia que ele Nor poderia esperar. Infelizmente, ele não tá apto a se tornar um aventureiro. Cabisbaixo, ele vai embora da cidade grande, tendo a certeza que não é nenhum prodígio. Ao voltar para casa, ele cumprimenta o túmulo dos pais ao descobrir que não possui talento pro que ele mais queria da vida. Porém, fazendo jus à sua personalidade, ele promete para si mesmo que vai treinar ainda mais duro. E acendendo seu espírito, ele cria uma espada de madeira e se lembra das lições do professor. Se você praticar o movimento repetidas vezes, você pode se tornar um mestre nisso. Com isso em mente, ele treina a única habilidade que desenvolveu nesses meses fora de casa, a clássica parry. Repetindo o gesto sem parar, ele fica dia e noite se aprimorando sozinho até que um ano se passa e ele já é capaz de evadir 10 espadas ao mesmo tempo. 3 anos depois, 100 espadas eram rebatidas pelo Nor simultaneamente. Faça chuva ou faça sol, lá tá o garoto praticando o mesmo movimento. Em uma noite de treino, ele sente uma estranha aura saindo da sua mão e isso faz ele se dedicar ainda mais. Com 14 anos passados, Nor era capaz de rebater 1000 espadas de madeira. Ainda assim, ele não sabia nenhuma habilidade fora essa, e a maturidade mental que vem com a idade faz esse fato pesar cada vez mais. Seja como for, em alguma manhã qualquer, ele vai até seus pais e anuncia que essa é sua última tentativa de viver o sonho. Chegando na guilda dos aventureiros, a nova recepcionista dá uma olhada no histórico do rapaz e suas habilidades aprendidas, o que fez ela recomendar de novo a escola para iniciantes. Dessa vez, Nor quer pular isso, mas a garota não pode registrar ele na guilda tendo esse currículo fuleiro. De repente, o antigo mestre da guilda reaparece, então Nor cumprimenta o homem, apesar de ele não lembrar quem é esse jovem. Depois de dar uma olhada mais astuta, o mestre nota que é o Nor em carne e osso, então os dois se juntam para beber um pouco e falar da vida. Nor conta que passou esse tempo todo treinando sozinho, mas só foi capaz de desenvolver o parry. Diante disso, o mestre explica que existe um rank abaixo do E, que é o rank F, onde Nor pode tentar uma vaga, mas tem algumas condições. Aventureiros dessa classe não podem pegar missões que envolvem matanças e nem se aventurar fora da cidade para coletar itens. Ou seja, só é possível pegar trabalhos simples por perto por um pagamento baixo, tarefas que os mendigos locais costumavam fazer para garantir a marmita do dia. Apesar disso, sem pensar duas vezes, Nor aceita o desafio, surpreendendo o mestre da guilda. Logo os dias do novo aventureiro rank F do reino foram de trabalho pesado por onde quer que ele passasse, e as atividades que ele tinha que fazer eram feitas com a determinação que ele sempre demonstrou nos afazeres da vida, seja carregar tralha ou resgatar um gato. Lá estava Nor cumprindo seu objetivo, enquanto continuava treinando intensamente para subir na vida. Inclusive, para sua alegria, esse tempo trabalhando proporcionou algumas novas habilidades, mesmo que não muito fortes, como o passo de pluma ou o arremesso de pedras. Rank F ou não, Nor tinha sua carteira de aventureiro na mão. Isso significava que ele estava vivendo seu sonho, mesmo que comendo pelas beiradas. Na cabeça dele, isso é até mais do que ele poderia pedir. Então, voltando ao dia em que ele deu de cara com o touro monstruoso, uma criatura que ele jamais pensou ver fora dos livros que lia antes de dormir, o comandante dos soldados dava ordens para os seus homens se moverem para flanquear o poderoso oponente. O objetivo era proteger a garota que estava aprisionada, e o oficial conseguiu realizar esse trabalho, por mais que tenha custado sua vida. Com apenas um golpe, aquela espécie de minotauro tinha esmagado o homem ao arremessar ele na parede. Nor tenta socorrer o comandante, mas sua vida já tinha ido embora. Sem liderança diante daquele monstro, os soldados atacam sem pensar no dia de amanhã, e eles eram trucidados sem piedade, um após o outro. O resultado disso foi o campo aberto para o monstro atacar a garota. Então Nor tenta proteger ela com arremesso de pedras. A rocha tirada no olho do minotauro causou sua ira, então ele vai atrás do humano para dar o troco. Correndo do oponente da forma que pode, Nor sabe que deve usar a única habilidade que pode causar alguma diferença nessa batalha. Esperando o melhor momento, o homem aguarda o touro atacar com seus chifres, então usa o parry para rebater a ofensiva. Com sucesso, ele joga o inimigo contra o muro, mas ele retorna com toda a sua ira. Nor continua usando a mesma técnica, ao passo que sua espada vai quebrando perante tanta força. Por mais que ache uma brecha para um contra-ataque, ele não tem nenhuma habilidade de ataque, o que mantém ele na defensiva. Para piorar, o minotauro volta a atacar a garota, então Nor usa seu passo de pluma e golpeia como pode com sua espada, essa que quebra inteiramente no movimento. Mesmo que não se torne um grande aventureiro, o garoto quer pelo menos proteger essa garota em defesa na sua frente. Afinal, como seu pai disse, um aventureiro é aquele que ergue sua espada perante o mal. O golpe do Nor não surtiu nenhum grande efeito, então ele volta a ser atacado. Mesmo com sua espada quebrada, ele volta a se defender com parry.
dele. Para sua surpresa, o machado da fera é arremessado para trás em uma das defesas e corta a cabeça dela. Após ser salva, a garota pergunta o nome do aventureiro, mas como não é ninguém importante, Nor vai embora sem dar uma resposta. Em seguida, mais soldados chegam para resgatar a Lady Lineborg. Após essa vitória, caminhando no meio da cidade, Nor percebe que uma criatura que nem é um demônio pode oferecer um perigo tão imenso. Por isso, ele decide que precisa treinar ainda mais. No dia depois da sangrenta batalha, soldados recolhem os corpos daqueles que perderam suas vidas em nome da Lady Lineborg, que presta uma homenagem aos mortos com uma oração. Nessa hora, Inês, a guarda-costas da garota, chega com preocupação e pede perdão, mas a nobre ressalta que não tem sentido pedir uma escolta numa missão de teste para herdeira ao trono. Além do mais, ela mesma exigiu que não tivesse guarda-costas. Em seguida, Lord Darkin pede que a nobre volte ao castelo imediatamente, porque Lord Ren deseja falar com ela. No castelo, após conversar com Lineborg, o Lorde analisa que um Minotauro, um demônio das profundezas do abismo, realmente estava na cidade. Nesse caso, tanto Rei quanto Darkin concordam que tem alguém por trás disso, e Darkin descobriu que a fonte do poder que trouxe o monstro vem de um anel encontrado no cadáver de um mercador no campo de batalha. Oken, um mago, fez uma pesquisa e descobriu que a pedra mágica desse acessório é de uma pureza inigualável, do tipo que você jamais encontraria no mercado. Diante disso, Ren ressalta que Minotauros são ameaças do nível A, e que nem mesmo os ricos deveriam ter o poder de comprar algo que aprisiona uma criatura dessas. De acordo com Oken, esse anel veio do Império Mágico de Deridas, o que se podia imaginar, visto que esse reino tem o costume de provocar o reino Clay. Ao prender a princesa e invocar um monstro nível A ao mesmo tempo, Lord Ren sabe que precisa ser cauteloso quanto aos próximos movimentos do inimigo. O curioso é que Deridas nem ao menos tentou apagar os rastros do seu envolvimento, o que deixa uma pulga atrás da orelha. Mas seja como for, visivelmente eles querem que o reino da Argena inicie uma guerra, porque estão de olho nas réplicas da masmorra dos perdidos que ali reside. Já quanto ao homem que salvou Lineborg, os documentos dizem que ele derrotou o Minotauro com uma única espada em questão de segundos. Em seguida, o corpo de espionagem seguiu esse sujeito, mas perdeu ele de vista. Segundo foi reportado, o homem desapareceu perante os olhos de todos como se fosse uma ilusão. Dito isso, os lords se perguntam quem é esse indivíduo. De volta à guilda dos aventureiros, Nor surpreende o mestre da guilda por ter voltado vivo, uma vez que a notícia que um demônio surgiu na masmorra correu por toda a vila. Como a criatura apareceu perto da obra ao lado da masmorra e Nor não apareceu depois disso, o mestre ficou preocupado. Nor explica que ontem à noite foi perseguido por um pessoal estranho, por isso foi direto para casa e ficou lá. O mestre pergunta por que a cara do Nor tá tão suja, então ele justifica que passou a manhã limpando a lama do ralo antes de vir. De todo caso, o mestre comenta que foi sorte o aventureiro não ter ido dessa pra melhor, porque certamente não daria conta de enfrentar um monstro nível A se fosse ele. Nor se sente sortudo por não ter visto essa criatura, uma vez que ele só derrotou uma vaca ontem à noite e não teve grandes problemas. Segundo o mestre, o monstro da masmorra foi morto por um sujeito misterioso em poucos segundos, fazendo Nor perceber que tem muita gente casca grossa pelas redondezas. Seja como for, o mestre paga o aventureiro pelo trabalho de ontem, até que uma garota encapuzada chega por trás do jovem e assusta ele. Ao revelar seu rosto, Lady Lineborg pede perdão pela intromissão, mas precisava encontrar o aventureiro, então usou sua habilidade de detecção a longa distância. Surpreso, Nor pergunta se ela é da classe ladrão, mas na verdade ela foca na classe dos magos, além de ter conhecimento sobre todos os 6 sistemas de habilidade, mas é um conhecimento tão básico que dá até vergonha de falar sobre isso com o indivíduo como que tá na frente dela. Nor não entende porque alguém enxergaria ele dessa forma, e como tá todo mundo olhando pra princesa, ela chama o rapaz pra conversar do lado de fora da guilda. Antes disso, o mestre puxa o garoto e pergunta o que ele aprontou, mas Nor não acha que tenha feito nenhuma besteira. Continuando o que tava falando, Lineborg invoca sua barreira à prova de som para evitar bisbilhoteiros na conversa. Nos arredores da cidade, 2 soldados estavam em busca do tal homem misterioso que derrotou o Minotauro, mas não acreditam que podem fazer melhor do que o corpo de espionagem. Nor comenta que aqueles caras estavam à procura de alguém, mas Lineborg responde que ele não precisa esquentar, porque eles dois não podem ser vistos. Depois de chegar em um local mais afastado, a princesa agradece formalmente pela ajuda do aventureiro, afinal ele salvou a vida dela. Não apenas isso, mas também salvou a vida de inúmeras pessoas que seriam vítimas do monstro fora da masmorra. Nor acha que isso é exagero, porque na cabeça dele foi só uma pequena intervenção na luta que ele fez, mas a princesa insiste que o aventureiro foi decisivo, tão decisivo que ela deseja recompensar um homem à altura por isso, ainda mais levando em conta que o próprio pai dela pediu que sua filha fosse atrás do seu salvador. Apesar de toda a insistência, Nor continua falando que não precisa de mais nada da garota, mesmo que ela ressalte que é uma pessoa de status e pode proporcionar coisas incríveis para ele, como terras por exemplo. Mais uma vez, Nor não quer saber de recompensa nenhuma, deixando a Lineborg sem palavras, certa de que precisa dar algo em troca. A princesa chora e afirma que não vai sair do pé do cara até dar pra ele o que ele merece. Essa frase lembrou a infância do Nor, quando ele batia na porta dos clérigos e afirmava que não sairia do pé deles até ser treinado. Com isso, ele aceita encontrar o pai da garota, já que ela insiste tanto, mas já avisa que não quer nada extravagante. Feliz, Lineborg usa suas habilidades para esconder os dois e iniciar
iniciar a jornada. Chegando na mansão Clay, Nor não acredita que uma estrutura desse tamanho seja a casa dessa garota, porque nunca tinha visto algo desse tipo antes. A proposta, a garota pergunta o nome do aventureiro e depois se apresenta como Lady Lineborg Clays, mas como é um nome longo, ela prefere ser chamada de Line. Mais à frente, Inês recebe sua mestra, que pergunta onde seu pai tá. A cavaleira informa que ele tá numa audiência com o Lord Den, e de cara fechada, pergunta que é um homem atrás dela. Line explica que é o aventureiro que arriscou a própria vida para salvar ela ontem à noite, enquanto Nor se pergunta se essa mulher é algum tipo de criada, mas não imagina ela lavando roupa com esse tanto de armadura. Fora isso, a mulher tá claramente de olho nele. Durante o caminho, Inês levava a princesa até o pai, e outro cavaleiro surge na frente deles, apontando sua lança pro rosto do Nor, que começa a ter medo do povo maluco dessa casa. Inês pede pro Gilbert se acalmar, porque esse homem é um convidado da Lady Lineborg. Gilbert dá uma risada irônica ao presumir que esse é o sujeito que todo mundo tá falando sobre, por mais que não veja ele como alguém especial. Inês pede pro cara largar de ser rude e chama ele pra acompanhar a caminhada, porque quanto mais escolta, melhor. Enquanto isso, na audiência com Nen, o rei mostra sua indignação com Deridas, esse reino que não respeita nada, nem mesmo o pacto de não agressão que foi firmado. Segundo Nen, a última reunião com o soberano daquela região deixou tudo bem claro. Na ocasião, o rei de Deridas exigiu todos os direitos de exploração da masmorra em troca do empréstimo de poder militar. Como a proposta foi recusada, o monarca prometeu que o reino de Clay iria pagar. Em seguida, Line chega cumprimentando seu irmão e seu pai, mas assim que Ren nota que a garota estava usando a capa do eremita, repreende ela por ter saído do castelo mais uma vez. Line argumenta que foi em busca do homem que salvou a sua vida, então o rei presume que seja o único indivíduo desconhecido da sala do trono. Nor pede desculpas por ter vindo vestido desse jeito e por não saber se comportar adequadamente, mas o monarca realmente não se importa com a roupa do aventureiro. Pelo contrário, ele mostra toda sua gratidão e afirma ser mais fácil conversar com aqueles que desconhecem as regras de etiqueta da aristocracia. Além do mais, se não fosse pelo plebeu, a princesa não estaria ali naquele momento. Apertando a mão do rei, Nor aceita o agradecimento, pensando que poderia voltar para casa nesse momento para tomar um banho, mas o rei deixa claro que deixar o jovem partir sem uma recompensa adequada seria impossível. Seja dinheiro ou território, é só o aventureiro pedir. Entretanto, Nor responde que não deseja nada disso e, surpreso pela reação do plebeu, o rei menciona que tem acesso aos tesouros da masmorra mais antiga do mundo, onde todo tipo de raridade pode ser encontrado e armazenado na sala do tesouro. Segundo o soberano, Nor pode levar para casa metade dos itens estocados. Ren comenta que isso é loucura, mas Nor repete que não tem interesse no que foi oferecido, porque só um obrigado já tá de bom tamanho. Sendo assim, o monarca tenta uma última vez ao puxar de trás do trono uma espada do tamanho dele, fazendo seu filho reclamar novamente. No entanto, o rei entende que essa arma virou um mero objeto decorativo, por isso o plebeu faria melhor uso dela. Fora isso, ninguém notaria se ele trocasse pela réplica que mandou fazer. Ao segurar a espada, Nor sente o peso daquilo e imagina que seja algo com um valor inimaginável, por isso acredita que não pode levar para casa. Mas o rei diminui a situação, dizendo que foi só um item que encontrou em uma jornada. Dito isso, o aventureiro aceita o presente, fortifica seu físico e maneja a espada com uma ferocidade impressionante. Mais impressionante ainda é o fato dele conseguir segurar ela com apenas uma mão, um detalhe que o monarca faz questão de mencionar com alegria e admiração. Por falar nisso, quanto à sua filha, o rei em pessoa pede para Nor ensinar Line a ser mais forte, porque o mundo exterior tá cada vez mais perigoso e ele precisa de alguém confiável o suficiente para tornar ela uma verdadeira guerreira. Nor argumenta que não tem o que ensinar pra garota, além de que ela deveria escolher por si própria seu tutor. O rei abre outra gargalhada e concorda com a visão do plebeu, então libera ele da reunião. No caminho para fora da mansão, Nor não deixa de pensar que tá levando para casa um objeto de valor inestimável, por mais que o rei tenha insistido que é só um picolé de carvão. De toda forma, o garoto percebe que essa arma tem a exata largura do ralo da tia Estela, por isso seria a pá perfeita para uma limpeza sensacional. Nesse instante, Inês aborda o aventureiro e pede um tempo para ele. Primeiro de tudo, ela pede perdão pela postura desconfiada que ela apresentou diante daquele que salvou sua mestra. Constrangido com tanta formalidade, Nor pede para a mulher se levantar, então ela ressalta que seu dever é proteger a família Clay a todo custo. Por isso ela quer que o convidado entenda a forma mais criteriosa com que as pessoas de fora são recebidas na mansão. Dito isso, ela informa seu nome inteiro, Inês Harness, vice-capitão do coro de cavaleiros da família Clay. Há tempos atrás, ela era conhecida como Escudo Divino, dada sua eficiência como guarda-costas da princesa do reino, Lady Lineborg. Para ela, salvar Line é o mesmo que salvar sua própria vida. Impressionado com os títulos da mulher, Nor acha que não fez nada demais, porém a cavaleira garante que fará tudo ao seu alcance para ajudar o aventureiro da forma que puder. Vendo que o povo dessa casa não aceita o não como resposta, Nor não vê outra saída a não ser aceitar esse auxílio. Por outro lado, Inês ressalta que a forma como o convidado se dirigiu ao rei é inaceitável. Por isso, caso ele retorne à sala do trono, é preciso entender que as normas de conduta devem ser respeitadas. Diante do garoto suando frio, ela pergunta o nome dele por último e fica em choque ao descobrir que ele se chama Nor. Sem revelar o motivo, a vice-capitã se despede,
até que Gilbert aparece em seguida, apontando sua lança pra cara do convidado outra vez. O lanceiro chama Nor pra testar suas habilidades, então o coitado visitante percebe que nunca mais vai poder voltar pra casa. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!